Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas cobradas no edital desse concurso, como por exemplo o livro Cidade da Gente, o livro de Paraty Cidade da Gente, e também questões sobre a Lei Orgânica de Paraty. Eu também disponibilizo aulas sobre esses conteúdos aqui no canal. Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Estatuto dos Servidores de Paraty, falando sobre vacância. Bom, ao contrário de provimento, vacância é quando você torna um cargo público vago. Provimento é você preencher um cargo público, vacância é você tornar um cargo público vago. Bom, então a vacância de cargo público vai acontecer da seguinte forma: através da exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, perda de cargo por decisão judicial ou falecimento. Bom, a exoneração é o seguinte: é uma situação que pode acontecer a pedido ou de ofício. Então você pode simplesmente desejar sair daquele cargo público, você passou, foi aprovado em um outro concurso público, você não pode acumular esse cargo público, você não deseja acumular, então você exonera aquele cargo que você ocupava antes, tá? Então, exoneração a pedido nesse caso. Ou uma exoneração ex officio, aí nesse caso foi de acordo com o interesse da administração pública te exonerar, foi porque você não atingiu os requisitos do estágio probatório, que são aqueles 3 anos que você é avaliado para atingir a sua estabilidade. E aí, se tratando de uma função de confiança, a vacância vai acontecer por dispensa a pedido ou ex officio. Porque no caso da função de confiança, é uma função de livre nomeação e exoneração, é um cargo comissionado, é um cargo que você entra por indicação. Então você pode deixar esse cargo vago a qualquer momento. Então pode ser por dispensa, a pedido do próprio funcionário, ou ex officio, no interesse da administração. Temos também a demissão, que é uma forma de vacância. A demissão, além de ser uma forma de vacância, também é uma forma de punição, é uma pena disciplinar. E aí, nesse caso, né, quando o funcionário é demitido, tem uma situação ali muito maior do que ser exonerado. Porque ele pode ser exonerado, ele pode pedir, ele pode solicitar a exoneração, pode ser a pedido. Ou ele foi reprovado no estágio probatório, mas ele não cometeu um crime. Já a demissão não, a demissão pode acontecer. Uma das razões para a demissão, existem várias, pode ser por conta dele ter cometido um crime. Então, por isso que a demissão ela tem esse caráter de penalidade. Vamos falar agora da promoção. A promoção, além de ser uma forma de vacância, também é uma forma de provimento, né? Porque quando você é promovido, você passa a ocupar um cargo acima do que você ocupava antes, um cargo mais elevado, na mesma carreira. Então, você deixa aquele cargo anterior, você passa para um outro cargo imediatamente acima, um cargo mais elevado. Então, ao mesmo tempo que você preenche um cargo, você também deixa um cargo vago. Então, a promoção é as duas coisas ao mesmo tempo, uma forma de provimento e uma forma de vacância. Temos a aposentadoria, né, que quando o funcionário ele é aposentado, ele fica inativo, ele deixa aquele cargo vago, né? Aquele cargo que ele estava ativo, ele fica vago. Temos também a perda do cargo por decisão judicial. Aí, nesse caso, teve toda uma decisão judicial que chegou e que determinou, que entendeu que aquele cargo ele deveria ficar vago. Tá? Então, aquele servidor, ele perdeu o vago por uma decisão judicial. E o falecimento? Vamos fazer uma questão, vale dizer que já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre o Estatuto dos Servidores de Paraty, assim como combos promocionais, contendo também outras temáticas, como a Lei Orgânica de Paraty e também o livro Paraty Cidade da Gente, tá? Vale muito a pena vocês estudarem a parte teórica e depois fazer os exercícios desses simulados, né, para vocês fixarem o conteúdo. Ajuda muito na fixação do conteúdo, beleza? Vamos então fazer a questão que diz o seguinte: a exoneração representa o desligamento definitivo do servidor de sua posição no setor público e pode ter implicações nas condições de emprego, nos benefícios e nos direitos associados ao cargo. Em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty,
A exoneração de ofício referente à carga efetiva dar-se-á 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Bom, gente, lembra que eu falei para vocês que o servidor que ele não conseguisse aprovar em estágio probatório, ele é exonerado, mas ele é exonerado, nesse caso aqui, por conta de uma decisão da administração pública. É uma exoneração de ofício. Não foi ele que pediu, foi uma decisão da administração. Ele que não conseguiu atingir os requisitos necessários, né? Então a 1 está correta. 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Bom, gente, quando o servidor toma posse, ele tem um prazo para poder entrar em exercício. E aí, se ele não entrar em exercício dentro do prazo, o que acontece com ele? Bom, se ele não entrar em exercício dentro do prazo, a gente vai entender, a administração vai entender que ele abriu mão do cargo dele, que ele exonerou. E aí é uma exoneração, a administração entende que ele está abrindo mão do cargo dele. Então, a administração vai lá e exonera ele, tá? Então, é uma exoneração de ofício. Tá? Então, a 2 está correta. 3. A pedido do próprio servidor. Não faz sentido, né? Se a própria assertiva nos fala que a pedido, né? Então, uma exoneração a pedido, não uma exoneração de ofício. A gente pode falar assim, professora, eu não achei no Estatuto dos Servidores de Paraty exatamente essa redação. Porque eu adaptei, tá? Eu adaptei para o concurso de vocês e coloquei aqui porque eu considero relevante, porque é algo que costuma cair em prova, tá? Então, assim, como eu iria falar para vocês sobre isso durante a aula, eu coloquei aqui em uma questão para que a gente trabalhe sobre esse assunto. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula falando de tempo de serviço. Bom, será apurado o tempo de serviço, que será feita essa apuração em dias, que serão convertidos em anos. E o que a gente considera como sendo de efetivo exercício? Ou seja, o afastamento, aquele servidor está afastado, ele não está trabalhando, mas é como se ele estivesse trabalhando para efeito de lei, né? Para computar como tempo de serviço. Quais são os afastamentos que são considerados como de efetivo exercício? Quando ele está afastado em virtude de férias, quando ele está afastado em virtude de casamento, em virtude de luto, licenças remuneradas para aperfeiçoamento profissional, júri e outros serviços obrigatórios por lei, licença por doença de notificação compulsória, licença a funcionária gestante, licença do funcionário acidentado em serviço ou acometido de doença profissional, né? Aquela doença profissional, doença incapacitante que acontece em razões por conta de questões profissionais. Também licença prêmio, ele está gozando de licença prêmio. Aqueles 3 meses, né, que ele tem direito, depois quando ele fica 5 anos de efetivo exercício, né, que é a licença prêmio. Então, o período que ele está gozando de licença prêmio é considerado como de efetivo exercício. Licença para tratamento de saúde, também licença para atividade política, também será considerado como de efetivo exercício. Desempenho de mandato eletivo municipal, tá? Então, você está ali cumprindo com o seu mandato eletivo municipal, está cumprindo com o seu mandato de vereador, por exemplo. Então, nesse caso aí, o tempo que você está ali no seu mandato de vereador será considerado como de efetivo exercício. E outras hipóteses previstas nessa lei e no presente estatuto. Então, a gente tinha visto o que é considerado como sendo de efetivo exercício, os afastamentos considerados como de efetivo exercício. Agora a gente vai ver o tempo que será considerado, será computado para efeitos de aposentadoria e também de disponibilidade. O serviço público federal, estadual e municipal prestado na administração direta, em autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista, né? Ou seja, né, o tempo que você trabalhou em outro órgão público, por exemplo, seja na esfera federal, estadual, municipal, seja na administração pública indireta, será considerado sim como sendo de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade. Também o serviço ativo nas Forças Armadas, também é considerado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Também o serviço em atividade privada, desde que comprovada pela Previdência Social. E também licença prêmio não gozada em dobro. Aquela licença que eu falei, que é após 5 anos de efetivo exercício, tem direito a 3 anos de licença prêmio. Se você não usufruir dessa licença, esse tempo que você não utilizou será computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Esse tempo será considerado em dobro. Vale dizer também que é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente
em cargos, empregos ou funções de administração direta e indireta em qualquer esfera do governo, assim como em atividades privadas. Bom, então, vamos supor que você tinha 2 matrículas como professor, trabalhava no município e no estado. Eu vou utilizar como tempo, para computar como tempo de aposentadoria, os dois, concomitantemente, esses 2 tempos, né, que eu trabalhei, né, tanto no município quanto no estado? Não. O tempo concomitante, não. Você vai levar uma das matrículas. Ah, mas eu trabalhei em épocas diferentes. Aí você vai levar as 2. Mas se você trabalhou na mesma época, concomitantemente, você não vai considerar. Vai considerar apenas uma. Vamos falar agora da acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto aquelas permitidas na Constituição, tá? Desde que haja compatibilidade, tá? A compatibilidade de horário será reconhecida quando houver possibilidade de exercício de 2 cargos em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinado para cada um, tá? Então a regra não pode acumular cargo público, não pode. Existem algumas exceções? Existe. Por exemplo, você pode acumular 2 cargos de professor. Claro, tem que ter compatibilidade de horário, né? Não pode ter conflito de horário. Tá? Caso tenha conflito de horário, você vai ter que escolher por uma das matrículas. São deveres dos funcionários. Assiduidade, ou seja, você comparecer ao serviço. Pontualidade, chegar na hora, sair no horário. Discrição, né? Você agir ali de uma forma discreta, de uma forma que seja comedido, que você não chame muita atenção. Também com urbanidade, você tratar as pessoas com educação, lealdade, respeito às instituições constitucional e administrativas a que servir. Também observância às normas legais e regulamentares. Também levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de que tenha ciência e razão do cargo. Muito importante isso, tá? Se você tomou conhecimento de alguma irregularidade, você tem que denunciar isso. Você não pode simplesmente compactuar com isso. Obedecer cegamente uma hierarquia. Não se trata disso, não se trata de hierarquia aqui. Aqui se trata de uma questão maior. A obediência de normas regulamentadoras. Obediência à administração pública. Então aí nesse caso você vai ter que levar ao conhecimento da autoridade superior. Também zelar pela economia e conservação do material que lhe foi confiado, sempre cuidar bem do material que você utiliza na repartição pública, no local que você trabalha. Também manter sempre atualizada a sua declaração de família e atualizada seus assentamentos funcionais. Também atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda municipal e também as expedições de certidões requeridas para a defesa de direito. Atender prontamente, o mais rápido possível, tá? Então, todas essas requisições, todas essas expedições. Também é dever do funcionário submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Então, se for necessário ser submetido a uma inspeção médica, uma inspeção periódica, por exemplo, ele não pode se recusar a ser submetido a uma inspeção médica. Ele tem que se submeter. Também a obediência às normas superiores, exceto quando manifestamente legais. Foi o que eu falei, não se trata de hierarquia aqui. Você vai sim ser um funcionário que vai estar atento à questão hierárquica. No entanto, se as normas forem ilegais, você não vai obedecer a isso. Você vai, pelo contrário, você vai fazer com que a autoridade que seja superior, ela tome conhecimento disso. Também guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada, de que tenha conhecimento em razão do cargo, função. Ter cuidado aqui em relação às informações que você tem acesso. Sigilo, tá? Cuidado com essas informações. Vamos falar agora das proibições. Ao funcionário é proibido o quê? Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso em requerimento, representações, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública ou censurá-los por qualquer meio de divulgação pública. Então, o funcionário ele não pode agir de modo depreciativo, debochado, fazendo desdém, de forma desrespeitosa, né? A quem? Né? As autoridades que sejam da administração pública. Censurar, por exemplo, alguma divulgação pública. Então, isso é proibido. Também retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou livro da repartição. Você não pode simplesmente, tirar um livro da repartição, substituir um livro.
Não pode. Também promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Manifestação de apreço, né? Mostrar que você gosta muito de alguém, isso abre precedente para uma questão até mesmo de assédio, né? Então, assim como o desapreço também, você deixa muito claro que você desgosta de alguém, que você tem um desafeto, isso também abre precedente para uma questão de assédio moral, por exemplo. Bom, o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, ele não responde apenas na esfera administrativa não, tá? Ele também responde na esfera civil e penal. Vamos fazer mais uma questão que diz o seguinte: entre as alternativas a seguir, assinale a opção que descreve corretamente um dos deveres dos servidores públicos de Paraty. Letra A. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares? Claro que não, né? Você utilizar ali material da repartição para um objetivo, para uma finalidade sua própria, tá errado isso, né? Isso não pode. Letra B. Obedecer às ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais. Você vai obedecer às ordens superiores por uma questão hierárquica. No entanto, se elas forem manifestamente ilegais, você não vai obedecer, tá? Exceto se forem manifestamente ilegais. Letra B tá errada. C. Apresentar inassiduidade habitual. Não, você tem que ser assíduo. Letra C tá errada. D. Manter sempre atualizada a sua declaração de família e atualizada os seus assentamentos funcionais. Perfeito. Letra D é a resposta. E letra E. Opor resistência à execução do serviço. Você não deve fazer isso. Você não deve opor resistência à execução do serviço. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists direcionadas para o concurso de Paraty, tá? Tem playlist do livro Cidade da Gente, tem playlist também da Lei Orgânica de Paraty, tem playlist de noções de administração pública, playlist de legislação educacional, legislação ambiental, playlist de português de diferentes bancas organizadoras, playlist também de legislação educacional de diferentes bancas organizadoras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.